Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Na aula anterior, foram dados os primeiros passos para entender o conceito de herança, um dos pilares fundamentais aí da programação orientada a objetos, e iremos considerar nessa aula continuar sobre o tema de herança, e nosso foco será para relacionar a herança e o modificador de acesso protect, que a gente prometeu isso nas aulas anteriores, entender o uso da palavra-chave super no contexto de herança entre classes e também saber como é que funciona a herança para os métodos durante a execução do programa. Então, vamos lá. Até agora a gente viu o conceito de herança e nós iremos associar a herança ao modificador de acesso protect. Descobrimos na aula passada que objeto também tem ancestrais e descendentes nesse caso, que são características da herança. Mas alguns pontos importantes ainda precisam ser abordados sobre esse assunto. Então, por isso a gente vai continuar ainda sobre esse tema. Na aula sobre encapsulamento, vimos aí os tipos de modificadores de acesso, o public, o private e o protect. Esse último, que é o protect, ele ficamos de explicar melhor nessa aula de herança. E nesta aula, nós conhecemos aí o modificador protect, funciona como private, como fosse um tipo de private, exceto aí que as classes filhas também terão acesso aos atributos ou métodos declarados como protect, na verdade, né? E nesse caso significa dizer que apenas as classes descendentes de uma determinada classe poderão ter acesso aos atributos e métodos declarados como modificador. Ele é como se fosse um meio termo, né? Porque nesse caso, se a gente colocar atributos como private, eles não vão ter acesso a esses atributos. Então a gente transforma esses atributos ao invés de que estavam do tipo private para protect. E ele vai ter acesso aí diretamente ao atributo, né? Dentro da classe também dentro do mesmo pacote. A classe transporte e terrestre tiveram seus atributos modificados, conforme está especificando aí na figura, para private, do caso de private para protect. E aí isso significa dizer que apenas as classes que pertencem à hierarquia podem ter acesso diretamente a esses atributos. Em outras palavras, apenas subclasses ou classes subdescendentes de transporte e de terrestre, que terão acesso a esse atributo através do modificador protect. Nós vamos ver lá no NetBeans para ver como é que funciona isso. Então, estamos aqui no NetBeans novamente e com base na aula passada, a gente vai aproveitar as classes que criamos, o automóvel, terrestre e transporte e também a classe principal. Observe que quando a gente distancia um objeto automóvel, por exemplo, automóvel, ponto, e você coloca esse ponto, vai aparecer aqui os principais métodos, que são os gets e os sets, que estão em negrito. Né? E também você consegue observar também o set capacitado e o set no rodas e também os gets também desses métodos, porque eles são aí dados por herança. Porém, a gente não consegue acessar, mesmo pela herança, acessar os atributos. A gente consegue acessar os métodos. Como é que a gente faz isso para acessar os atributos? Porque a gente sabe que o conceito de herança ele herda também os atributos. Mas dessa forma aqui que a gente está fazendo, quando colocou, por exemplo, um private lá nos atributos, a gente não consegue acessar através desse comando. Então, a gente precisa modificar, conforme a especificação que eu acabei de falar, modificar todas as classes, né? Ao invés de ser public, ao invés de ser privado, ele vai ser do tipo protegido, nesse caso, protect. Então, protect, string, protect, não importa se eu fazer isso também para colar aqui, só copiar e colar. E você observa que a partir de agora, ao mudarmos de privados para protect, essa minha classe eu vou conseguir acessar esses atributos. Olha só,
automóvel, ponto. Capacidade, cor, num portas, num roda e placa. E observe que ele tem tipo uma chavezinha aqui. E diz assim, olha só, protect, né? Conforme aí a documentação do Javadoc. Então, se eu quiser modificar diretamente esse atributo, eu consigo modificar agora através o fato de colocarmos protect. Então, vamos também fazer algumas outras modificações nesse código. Eu vou agora na classe de transporte, no caso na classe automóvel, desculpa, iremos criar aqui um comando, certo? Que seria imprimir dados do automóvel. Então, como é que a gente vai imprimir esses dados do automóvel? A gente vai criar um método aqui, certo? Então, ele vai ser do tipo void e ele não tem retorno, óbvio. Ele vai pedir imprime dados do automóvel. Então, ele recebe aqui, não recebe nada como parâmetro, apenas recebe o que tem de informação através dos gets e dos sets. Ou até mesmo, se eu for me referir aos atributos, eu posso fazer dessa forma também. Por exemplo, eu vou dar aqui um systemoutprintln e informar aqui a capacidade desse automóvel, recebendo aqui, por exemplo, o fato de colocar protect, a gente refere-se aqui à capacidade, mesmo que a gente não tenha criado, olha só, mesmo que a gente não tenha criado uma variável aqui do tipo capacidade, ele herda justamente por estender de terrestre e terrestre, por sua vez, estender de transporte. Então, dessa forma aqui, é muito melhor a gente fazer dessa forma, certo? Usando a herança, o conceito de herança. Então, a gente consegue retornar a capacidade dessa forma. Também podemos fazer a seguinte, olha só. Eu vou recuperar aqui o número de rodas. O número de rodas vai receber aqui num rodas. Porque aí ele estendeu de terrestre e terrestre tem essa minha variável aqui, certo? O que tiver armazenado lá, ele vai retornar. E aí eu vou também recuperar a cor, por exemplo, do carro, imprimir mais cor. E também vou colocar aqui o número de portas. Vai receber num portas. E também vou colocar aqui a placa. Ele retorna na variável placa. Pronto. Então, dessa forma, a gente consegue aí ter o acesso aos atributos através do comando, né, da modificação dele para protect. Agora vamos ver uma tentativa frustrada de acesso aos atributos na capacidade no rodas herdados aí pela classe automóvel. Se a gente colocar, por exemplo, eu vou criar aqui na classe principal, eu criei aqui o automóvel, recebe new automóvel, e aí eu vou colocar aqui, olha só, se a gente coloca, vamos supor, automóvel, ponto, capacidade, recebe 1.200. Aqui não vai dar erro, porque nesse caso a gente transformou as variáveis do tipo protect. Mas se a gente tivesse colocado, vamos supor, lá em capacidade, aqui do tipo private, observe que o programa principal ele vai dar um erro aqui, certo? Porque a gente justamente bloqueou o fato de colocar no private. Então, aqui a gente pode corrigir dessa forma, certo? Colocando protect na variável e aí, consequentemente, no programa principal eu consigo acessar essa minha variável. Temos que também entender o conceito de herança e super. Em suas pesquisas em outras fontes, como livros, internet, além de material da sala de aula, você pode ter encontrado aí o uso da palavra super. Não é verdade? Em alguns códigos exemplos,
A palavra super aí, ele é mais uma das palavras reservadas da linguagem Java que tem como uma forte ligação aí com a herança. A palavra super, ele refere-se à classe ancestral imediata da classe, ou seja, a classe mãe ou a superclasse. Ela é usada nos construtores para chamada de construtores em cascata das classes mães. Por exemplo, nós temos aí a chamada do construtor da classe mãe pelo uso da palavra super. Por exemplo, eu digo que transporte ele é uma classe superior, ela é a classe mãe. Ele tem aí atributos como capacidade, que está protegido, mas aí dentro da classe transporte eu tenho aí um público transporte, eu estou criando um construtor e estou recebendo aí nesse construtor, estou dizendo discapacidade recebe capacidade, e eu estou dizendo aí a ela que é um super, certo? Que é a classe superior. Já na outra classe, que extende dela, que é a classe terrestre, por exemplo, ela vai receber aí dentro do construtor a palavra super também, só que nesse caso ela recebe como parâmetro da dentro dela vai receber capacidade, porque dentro da classe, né, do construtor terrestre, eu tenho aí int capacidade e int não rodas. O int não rodas é da própria classe, e a int capacidade ela vai herdar justamente das características de transporte. Então a gente precisa colocar o super para dizer que é a classe superior, porém ela vai herdar de quem? De capacidade, ou seja, a capacidade que está presente aí na classe transporte. Então você observa também no automóvel que ele herda também as características de terrestre, e aí dentro do construtor ele vai precisar também criar aí capacidade e no rodas dentro dele, certo? A gente vai fazer isso lá no NetBeans. Pronto, no NetBeans novamente estamos, e aí vamos criar o conceito, né, de super nas classes transporte. Então vamos lá. Aqui na classe vamos criar um construtor. Eu vou criar dois. Eu vou criar esse construtor aqui, que é public transporte, e vou criar um outro aqui que ele vai retornar dessa forma, com a sobrecarga dos construtores aqui dentro da classe transporte, e aí eu coloco o transporte, aqui ele vai receber como parâmetro a capacidade, e uma capacidade ele é do tipo string, não, inteira, desculpa, int capacidade. Aqui dentro da classe capacidade, desculpa, do construtor transporte, ele vai receber aqui discapacidade recebe capacidade, para evitar a ambiguidade, não é isso? E aqui a gente pode colocar a palavra reservada super para designar que essa aqui é a classe mãe. Ok, então a classe mãe é uma classe, quer dizer, a classe transporte é a classe mãe. Agora vamos criar um construtor dentro da classe terrestre. Então, coloco public terrestre, um construtor vazio. Temos aqui uma sobrecarga de construtores, porque é necessário quando a gente for criar novos programas, que precisa instanciar esses objetos. Aqui ele vai receber a capacidade que foi herdada aí da classe transporte e também ele vai receber também o NumRodas, que é da própria classe dele. E aí, com base nisso, a gente cria aqui, olha só. A gente diz ponto NumRodas recebe NumRodas. Porém, ele é uma classe também, uma classe que tem como herança, ele herda, na verdade, da classe transporte. Então, ele herda quem? Capacidade dela. Então, a gente faz dessa forma, assim. E por fim, nós iremos agora na classe automóvel, iremos aqui adicionar um construtor desse tipo, olha só, automóvel, public automóvel. Ela recebe aqui um construtor vazio. Depois ela vai criar aqui um outro construtor, public automóvel. Ela vai receber, além da capacidade, int capacidade e int no rodas, ele vai receber também
ele vai receber também uma string de cor, também vai receber também um inteiro de número de portas, então int numPortas, e também irá receber uma string de, no caso, uma placa do tipo string. Então a gente cria aqui um super, ele vai receber aqui como herança a capacidade e no rodas, a gente faz dessa forma. E aqui dentro do automóvel, a gente vai referenciar os outros atributos como sendo this.cor recebe cor, this.numPortas recebe numPortas e this.placa recebe placa. Pronto. Então, desta forma, referenciei todos os outros atributos. Nessa listagem aí que a gente acabou de fazer, ilustramos o exemplo de herança em Java, que faz com que o uso da palavra-chave super seja expresso de forma bem significativa. Vamos então entender o que acontece quando uso o comando super em tais contextos. Primeiro, nós temos o quê? Observe que o super ele é usado para chamar o método construtor da classe mãe. Na classe transporte, por exemplo, como na classe mãe de transporte object, o super não tem parâmetro. Então, a gente viu aqui que ela, como é a classe principal, ela não recebe nada como parâmetro. A chamada super equivale à chamada explícita do construtor sem parâmetros da classe Object. Já no construtor da classe terrestre, você observa o quê? Que o super tem como parâmetro a capacidade, que foi exigida aí dentro do construtor da classe transporte. Portanto, a chamada ao super da classe terrestre é, no fundo, a chamada construtor do transporte. Já no construtor da classe automóvel, por exemplo, nós temos o quê? Ela é, no fundo, a chamada do construtor de transporte. Já no construtor do automóvel, ele tem um super que tem como parâmetro a capacidade e também o numRodas, e eles são exigidos aí no construtor da classe terrestre. Então, ele herda essas características da classe terrestre. Observando aí nessa listagem, dá para observar que uma chamada do super ocasiona uma invocação do construtor da classe mãe. Isso acaba permitindo uma chamada a uma cadeia dos construtores nas classes ancestrais, permitindo assim a configuração de todos os atributos herdados na classe. Vale ressaltar também que o construtor não possui parâmetros. Nesse caso, o compilador Java aceita a omissão do super sem parâmetros. Porque durante o processo de compilação ele insere explicitamente a tal chamada. Para o nosso exemplo, se quiséssemos, poderíamos também omitir, por exemplo, na classe transporte, essa palavra aqui super, certo? Então, se quisermos omitir, ela pode ser omitida. Algumas dicas. Apenas os comentários que são permitidos antes da palavra super nos construtores, eles são permitidos. Assim, não é possível, por exemplo, incluir nenhum comando antes do super no código de métodos de construtores de classe. Da mesma maneira que a gente usa a palavra this para acessar justamente os atributos desse método, na própria classe, pode-se também usar o super para acessar os atributos ou métodos da classe mãe, por exemplo. Vamos ver um exemplo completo. Vimos até agora diversos usos de heranças para acessar atributos da classe ancestrais. Vamos mostrar agora a herança utilizando métodos dessas classes. Então, nós temos aqui, na classe transporte, nós fizemos uma modificação, não precisa desse super, né? A gente pode omitir. Criamos os gets e sets para a classe transporte. Também criamos os gets e sets para a classe terrestre. Também criamos o construtor. Também fizemos o construtor na classe transporte. Na classe automóvel, também criamos cada um dos gets e sets. E a gente criou também somente para um exemplo, né, de imprimir dados móveis, mas a gente não tem necessidade. E aqui na classe
automóvel, a gente pode, por exemplo, se quiser, lá na classe automóvel, a gente pode dizer assim, olha só. Eu posso dizer aqui, referir, por exemplo, super. Quando eu falo super, eu me refiro justamente aos atributos da classe. Como o automóvel estende de terrestre e de transporte, como a gente criou os construtores de outras classes, a gente vai subentender que eu estou me referindo aqui a esse super, ele vai receber dois parâmetros, né, como parâmetro. Sim, coloquei 5 e 4, porque seria um automóvel que tem, por exemplo, tem capacidade para 5 pessoas e tem 4 rodas, né, que é a capacidade aqui do terrestre, né, que é um atributo. Então, dessa forma também podemos fazer para acessar diretamente essas variáveis. No caso também, por exemplo, no programa principal, podemos verificar também algumas modificações. Por exemplo, a gente pode setar esses resultados, por exemplo, automóvel, ponto, como a gente fez aqui, né? Automóvel setou a cor, setou o número, é possível também, certo? Aqui também podemos ver também que na classe principal podemos, quer dizer, na verdade a gente pode fazer outras modificações também. Por exemplo, eu posso criar aqui na classe terrestre, por exemplo, calcula o número de pneus reserva, por exemplo, certo? A gente pode criar aqui um outro public int calcula número de pneus reserva. E aqui ele tem um retorno, ele retorna justamente o número de rodas que nós temos, menos 4. Porque se a gente coloca que esse carro tem mais do que, por exemplo, tem mais de 4 rodas, nesse caso disponíveis, se eu subtrair com menos 4, o que tiver de resto vai ser reserva. Nós vamos supor que tenha 5 pneus, 5 rodas, né? Então, uma roda é quando vem no step e aí essa roda aí é de reserva. Então, aqui acontece, a gente pode modificar o programa principal e aí a gente pode, por exemplo, vamos supor, a gente colocou aqui, calcula o número de step, não foi? É isso, número de pneus reservas. E aí eu posso retornar, por exemplo, no programa principal, esse valor. Por exemplo, além disso, né? Por exemplo, aqui no System Output Alien, podemos retornar o número de pneus reserva. Assim, automóvel, ponto. Eu me refiro justamente ao comando, né, de calcula o número de pneus de reserva. Ele vai receber no caso aqui, nesse caso, ele é um cadê? Terrestre aqui. Por exemplo, aqui seria calcula o número de pneus. No caso, ele tem um retorno. Ele não recebe nada como parâmetro. Então, se eu disser aqui o número de rodas aqui é igual a 5, então ele vai dar aqui como reserva 1. Então, vamos executar aqui. Olha só, o número de pneus reserva seria 1 mesmo, certo? Agora iremos ver um exemplo. Iremos fazer um exercício em que nós iremos construir um programa em que retorne aí, né, crie as classes, né, chefe de departamento, funcionário, aluno e pessoa, e a gente vai usar o princípio de herança. Então vamos lá? A gente vai lá para o NetBeans e a gente vai ficar alternando aqui entre o NetBeans e essa imagem. Na verdade é um diagrama UML que a gente sabe aqui que nós temos por definição a classe aqui de chefe de departamento, ela vai herdar de funcionário, por sua vez, funcionário vai herdar de pessoa. E aluno, ela herda de pessoa também, né? E aqui temos as características pertinentes, que aí cada um, esse sinalzinho de menos aqui significa dizer que
que esses são do tipo privados. E a gente vai usar ele como sendo que está no conceito de herança, vai usar protect, né? E também nós temos aí alguns atributos, alguns métodos para cada um dessas classes, que vai ser um construtor, na verdade, né? Você observa aí, e todos eles são do tipo void. Além disso, aqui nós temos a data de admissão, que era do tipo calendar. Aí, para facilitar, a gente vai substituir por string, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos criar aqui uma classe. Nós precisamos criar primeiro a classe mãe, que é a classe pessoa. Nessa classe pessoa, ela vai ter aqui, vai ter como parâmetros não, como atributos o protect, nome, ele é string, na verdade, string nome. Teremos também protect CPF, que também é do tipo string. Também teremos outra que é do tipo protect string data de nascimento. Então, eu vou criar, nesse caso, ele pede para criar todos os gets e sets, né, que é comum. Também iremos criar aqui o construtor public pessoa, e aí nós iremos utilizar aqui ele do tipo void, está dizendo, né, designando. E dentro da classe pessoa, no caso desse construtor pessoa, a gente vai criar um construtor aqui vazio e vai construir outro, né, pela sobrecarga de construtores. Iremos usar aqui um outro que vai receber como parâmetros um string nome. Também precisaremos de uma string CPF. Precisamos também de uma string para data de nascimento. Além disso, aí a gente vai colocar dis.nome recebe nome, dis.cpf recebe CPF, e nós temos dis.data de nascimento recebe data nascimento. Ok, já criei o construtor para essa classe. Agora iremos fazer uma outra classe que vai herdar dela. Nesse caso, nós temos duas que vai herdar dela, que uma dela é o aluno. Vou fazer logo primeiro ele. Então, aluno. Na classe aluno, nós teremos... eu não coloquei o super aqui, mas a gente sabe que, né, pode ser omitido. Mas, para a fim de dúvidas, vou colocar um super aqui, certo? E aí, na classe aluno, eu tenho apenas a matrícula, que é do tipo string. Ele é do tipo protect, né, é o modificador dele. E aqui eu vou criar os gets e sets. Além disso, eu vou criar um construtor aluno, public aluno. Ele está dizendo tipo void, mas aqui podemos simplesmente criar assim, certo? A gente observa, olha só, que ele tem uma matrícula, que é do string, e ele tem um construtor aluno. Então, aqui nós temos recebe aluno, eu vou colocar aqui public aluno. Lembrando que ele extend, né? Então, extend de pessoa, todo aluno é do tipo pessoa. Então, ele recebe todas as características de pessoa. E aqui, aluno, eu vou colocar
Vou colocar aqui public aluno. Ele vai receber como parâmetro, nesse caso ele pega pessoa, nesse caso ele vai pegar todas essas características para ganharmos tempo. Eu vou copiar elas. Além disso, ela vai pegar também uma matrícula. Então, string matrícula. E aí a gente coloca super, referenciando aqui a nome, CPF e data de nascimento. Pronto, dessa forma. E aqui eu vou dizer this.matrícula recebe matrícula. Dessa forma. Agora vamos criar uma nova classe que vai ser chamada de funcionário. Estou só fazendo aqui a parte da transformação do diagrama de UML para codificação. Então, observe aqui no diagrama de UML, nós temos aqui funcionário, que tem uma matrícula, data de admissão e salário. E também tem um construtor funcionário. Ele herda justamente de pessoa. Então, vamos lá. Então, funcionário extend de pessoa. Já vou criar aqui os atributos dele. Os atributos de funcionário são matrícula, que é o kProtected. No caso, a matrícula é string. Temos outra coisa também que é do tipo string, que é uma data de admissão. Eu vou colocar na mesma linha, não vai dar problema nenhum. E eu vou colocar outro protect aqui, só que não é do tipo string, é protect double, que é um salário. Dessa forma. Além disso, nós iremos criar aqui um construtor, mas antes disso, né, vamos colocar aqui já, inserir os gets e sets dele. E ele aqui aparece a opção de pessoa, mas não faz sentido eu fazer os gets e sets dele, porque ele retorna esse já por padrão. Então vou fazer só desses aqui mesmo. Ele vai gerar os gets e sets. E com base nele, a gente vai fazer agora o construtor. Então, o construtor vai ser funcionário vazio aqui. Eu vou dizer que ele é do tipo public funcionário. E aqui no public funcionário ele vai ter um outro construtor, para sobrecarga de construtores, que ele vai receber os atributos de pessoa, além disso, o salário. Então, double. Além disso, na verdade, tem matrícula, né? String matrícula. Matrícula. Além da matrícula, ele tem um string, no caso um double salário, e também uma string data de admissão. Faltou uma vírgula aqui. Data de admissão. Pronto. Desta forma. Aí agora eu vou colocar aqui o super, que vai se referir a nome, CPF, data de nascimento. E o restante eles vão ser retornados aqui através do this.matrícula recebe matrícula, this.data de admissão recebe data de admissão. Só que antes nós temos o salário, então this.salário recebe salário. Pronto, então a gente finaliza aqui essa classe. Falta apenas a classe
do departamento, do chefe do departamento, que ele é também um tipo funcionário. Então a gente vai criar aqui a classe chefe departamento. Vou finalizar. Vou criar aqui no chefe de departamento, vou criar alguns comandos protected departamento. Tenho também, ele é do tipo string. Temos departamento e também temos a data da promoção para ser chefe, e também temos uma gratificação para o chefe de departamento, que é do tipo float ou double. Protected. Double é gratificação. Pronto, agora vamos criar aqui os gets e sets. Opa, peraí, né? Inserir código, inserir gets e sets. Vou inserir aqui todos. A gente não colocou ainda o extend, mas ele vai extender aqui, extend de funcionário. E com base nisso a gente vai criar agora o construtor. Um construtor vazio, public, chefe, departamento. E nós iremos fazer um outro construtor aqui, public, chefe, departamento, que ele vai herdar características de funcionário. Então, vou copiar aqui logo tudo, isso aqui tudo. Além disso, vai receber também departamento. Nós precisamos também de uma gratificação, a data de promoção também. Então, string data promoção e também um double gratificação. Pronto, então aqui na classe super iremos colocar os atributos que são presentes aqui na classe, né? Nome, CPF, data de nascimento, matrícula, salário, e data de admissão. São características de funcionário, que é herdado deles. E depois nós iremos dizer this.departamento recebe departamento, this.data de promoção recebe data de promoção, e por fim nós temos this.gratificação recebe gratificação. Além disso, o programa ele pede outras coisas, essa questão. Ele pede para acrescentar, já acrescentou os construtores, né, recebendo a lista de parâmetros, e também vai pedir para inserir o método para apresentar os valores atribuídos à classe, ou seja, mostrar a pessoa, mostrar funcionário, mostrar chefe e mostrar aluno. Então, a gente precisa desses valores aqui, desses métodos. Eu vou começar por pessoa, então vamos lá. Aqui vou precisar criar uma função, quer dizer, um método, que é mostrar a pessoa. Então, public, mostrar. Aqui nesse caso ele é void, né, porque não tem nenhum retorno, apenas um procedimento em si, que ele vai retornar, nesse caso vai ser chamado de mostrar a pessoa, e ele vai usar aqui os comandos de get de sysout.ln. Então, através do comando sysout.ln, a gente vai receber tipo o nome da pessoa, concatenando aqui com, vamos supor, através do comando do get, get nome, ele retorna o que tiver em nome. Vamos usar também, eu posso usar assim para ficar elegante, um só mesmo, CPF, dou um barra aqui, CPF,
mais get CPF, e aí concateno /n data de nascimento. Data de nascimento, ele vai concatenar aqui através do comando get data de nascimento. Pronto, dessa forma ele consegue mostrar a pessoa através do comando sysout.println. Além disso, nós iremos utilizar na classe aluno esse mesmo procedimento. Eu vou copiar e colar mesmo, porque nesse caso o aluno ele vem aqui, ele vai, depois do construtor, eu vou criar aqui um comando public e mostrar aluno. E aí nós precisamos, a gente consegue retornar dessa forma, certo? Mostrar o aluno, ele tem nome, CPF, data de nascimento, e além disso ele vai ter o que mais? Ele vai ter o comando. A gente pode até, quando a gente vai chamar o método, então eu posso chamar o método aqui de mostrar aluno, mostrar a pessoa primeiro, dessa forma assim. E aí eu só trabalho aqui com os valores que tem de aluno, que nesse caso seria matrícula. A gente aproveita o código, né? Aí aqui nós precisamos apenas, deixa eu fechar aqui a matrícula e retornar aqui em get matrícula. Pronto. Dessa forma aqui. Que já chama mostrar a pessoa. E agora, como temos o funcionário, eu vou pegar esse mesmo procedimento aqui. A gente vai fazer para funcionário, que é mostrar funcionário. Ele vai mostrar a pessoa, né? No caso, todas as características da pessoa. E em seguida tem o quê? Uma matrícula, que eu também coloquei um get matrícula aqui. Temos também, depois da matrícula, tem a data de admissão, então mais data de admissão. Ele retorna através do get data, aqui get data de admissão. E por fim, nesse caso, ele vai concatenar com data de admissão, no caso salário, né? Então seria salário, ponto. Aí eu vou retornar aqui get salário. Dessa forma ele consegue imprimir todos os dados de uma pessoa com o funcionário. Eu vou copiar também esse mesmo trecho e vou colar isso aqui para ganharmos tempo em chefe de departamento. Então, chefe de departamento, eu vou colocar aqui mostrar chefe de departamento. Ele não vai ser mostrar pessoa, vai sim mostrar funcionário, porque funcionário já é das características de pessoa e também do funcionário. Ele vai precisar apenas de um departamento, de uma data de promoção e também da gratificação dele, além do salário. Então, get gratificação. O outro, get data de admissão. Acho que eu coloquei data promoção. E o outro é o departamento que está alocado. Get departamento. Pronto, então a gente consegue realizar todos os comandos que foram solicitados na questão. Então, ficamos por aqui. Nessa aula, você aprendeu que herança é a capacidade de uma classe, tem que herdar as características e comportamentos, atributos e métodos de outra classe. E, em particular, enfatizamos aí a herança
de métodos entre classe. Você viu que um método em uma classe mãe para ser dado em Java pode ser uma classe filha, não pode ser declarado através como private. Então, finalizamos nossa aula, ficamos por aqui e nos vemos até uma próxima aula. Espero que você tenha gostado por demais.